Olá, caros amigos, tudo bem? Sou o diácono Werley Leite, da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Atualmente, estou exercendo o meu ministério na Paróquia e Santuário de São José de Ribamar. E hoje quero conversar com vocês sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. E já peço a você que está me assistindo que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Você sabia que logo na parte de apresentação do livro, o comic nos recorda que a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, além de ser uma experiência de fé, é também a mais valiosa campanha missionária e evangelizadora do nosso país. Pois, mais do que identificar temas e lemas, ela é um sinal de esperança que desde o ano de 1980 fora sonhado por pessoas que nos antecederam na caminhada ecumênica. Porém, com a chegada de um novo milênio marcado por guerras, intolerâncias e crises econômicas, esse sonho se tornou realidade. Quando, do ano 2000 ao ano 2021, conseguiu realizar 5 campanhas da Fraternidade Ecumênicas. A primeira foi realizada no ano de 2000 e teve como tema Dignidade Humana e Paz e lema Novo Milênio Sem Exclusões. A segunda foi em 2005 com o tema Solidariedade e Paz e o lema Felizes os que promovem a paz. A terceira foi em 2010, abordando o tema Economia e Vida. O lema Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A quarta campanha foi em 2016, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Finalmente, chegamos em 2021, quando a campanha da Fraternidade está sendo novamente realizada de forma ecumênica, o que tem gerado certas interpretações distorcidas por parte de alguns grupos católicos minoritários que buscam ofuscar a importância, o significado e a extensão deste esforço ecumênico para superar tantas formas de violências, de injustiças, de racismo e de intolerância que ainda existe em nosso país e em nossas igrejas. Por este motivo, o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 ficou como Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O texto base e demais materiais da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 foram produzidos de uma forma totalmente diferente do que das campanhas anteriores, tendo em vista as dificuldades e impossibilidades de reuniões devido ao avanço do coronavírus no mundo todo e também no Brasil. As contribuições foram apresentadas de forma virtual e coube ao CONIC e à CNBB concretizar o projeto e colocar à disposição dos fiéis e da hierarquia eclesiástica de todas as igrejas envolvidas. Como em campanhas anteriores foram utilizados o método já consagrado com suas fases, ver, julgar, agir e celebrar, nesta campanha os temas foram renomeados como paradas. Dessa forma, finalizaram o texto da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 com uma apresentação, uma introdução, mas 4 paradas sugestivas. A primeira parada é o momento do diálogo para trocar impressões sobre os acontecimentos mais recentes. A segunda parada é para refletir à luz do Evangelho com o título Carta para pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. A terceira parada são as ações que as igrejas podem assumir juntas e tem como tema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. A quarta parada nos convida a celebrar a diversidade presente na criação,
revelada na imensa e irrestrita amorosidade de Deus para com toda a humanidade. Sendo assim, caros amigos, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, além de fazer com que tenhamos uma visão ampliada sobre o tema, nos estimula a encontrar caminhos de comunhão e fraternidade à luz do Evangelho. Este ano, o texto bíblico que servirá de inspiração para nossa caminhada de reflexão é o capítulo 2, versículo 14, da Carta de São Paulo à comunidade de Éfeso. Por isso, o objetivo geral convida a todas as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade a pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Mas para isso, precisamos colocar em prática os objetivos específicos que nos convidam a redescobrir a força e a beleza do diálogo, denunciar as violências praticadas e legitimadas em nome de Jesus, comprometer-se com a defesa da casa comum, contribuir para superar as desigualdades, animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão da cultura do amor para superar a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, estimular o diálogo e a convivência fraterna em nosso mundo plural e compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. O texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, no que diz respeito à conversão ao diálogo e ao compromisso de amor, aponta como exemplo duas passagens bíblicas, Mateus 19, de 16 a 22, que narra a história do jovem rico, e João capítulo 8, versículos de 3 a 13, que conta a história da mulher que seria apedrejada por ter sido pega em flagrante adultério. Com isso, Jesus demonstra novas formas de estarmos no mundo, levando em consideração que nossas posturas devem nos possibilitar novas formas de relações humanas e sociais, ou seja, nossas relações não devem ser de apego incondicional à lei, mas de compromisso incondicional ao amor. Já para redescobrir Cristo no caminho, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 recorda os discípulos de Emaús que caminhavam de Jerusalém a Emaús, uma jornada de 11 quilômetros, e conversavam sobre todos os acontecimentos relacionados à condenação e à morte de Jesus, quando um peregrino se incorporou na viagem. Como seus corações estavam divididos e marcados pela dúvida, eles convidam o peregrino para pernoitar dizendo: "Fica conosco." Foi ao redor da mesa que eles reconheceram Jesus e voltaram de imediato à comunidade de Jerusalém. A primeira parada tem como tema trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes. Aqui, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 mostra os discípulos de Emaús saindo de Jerusalém. Eles estavam impactados pelos acontecimentos mais recentes, a condenação e a sequente morte de Jesus na cruz. Por isso, as certezas e as dúvidas são inerentes quando o assunto é a realidade em que vivemos, principalmente mediante crises e sofrimentos. Por essa razão, caros amigos, são os acontecimentos do final de 2019 e início de 2020 que serão lembrados ao longo do século XXI, pois foi a pandemia da Covid-19 que interrompeu centenas de milhares de vidas de mulheres e homens, crianças e jovens, idosos e idosas. E aqui no Brasil, ela escancarou as desigualdades e a estratificação racial, econômica e social, fazendo aumentar a violência em todos os lugares. A sociedade seguiu manifestando seu racismo, seu ódio aos pobres e seu egoísmo. O Estado seguiu capturado pelo mercado. Os bancos foram os grandes receptores da ajuda do Estado, enquanto a população
em vulnerabilidade, restou apenas a renda básica emergencial. O texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, quando fala da conversa do caminho, mostra Jesus perguntando para os discípulos sobre o que estavam conversando. Essa história nos ensina que refletir sobre as experiências vividas e compreender a realidade são esforços importantes para entendermos a sociedade e os ambientes religiosos em que vivemos. Desde o ano 2016, que o país vem enfrentando momentos de tensões e conflitos, com a conturbação do processo eleitoral, com os impeachments presidenciais, com os acirramentos de disputas partidárias e os desentendimentos entre lideranças políticas e também religiosas. Portanto, diante das crises que vivemos, o companheiro de viagem dos discípulos reage dizendo que estamos nos comportando como espíritos sem inteligências, corações tardos para crer tudo o que os profetas declararam. Com tantos sinais de morte e com diversas informações, ficamos desorientados e incapazes de interpretar a realidade na qual estamos inseridos. Basta observar a década em que estamos vivendo, que apesar das novas leis que buscam garantir que os direitos humanos incluam os grupos sociais excluídos da sociedade, mesmo assim permanecem as estruturas racistas e excludentes. Por isso, a cruz era um instrumento de violência na época de Jesus. O Império Romano mantinha por meio dela uma ordem e uma paz aparente com práticas autoritárias e violentas. Era a lei religiosa que separava as pessoas puras das impuras, que identificava as pessoas doentes como pecadoras, que silenciava as mulheres, os pobres e os órfãos. As pessoas empobrecidas que não andassem conforme as normas eram obrigadas a viver do lado de fora dos muros da cidade. Jesus questionou essa estrutura de poder e desigualdade. As pessoas não podem ser descartadas e sofrer as consequências para a manutenção de um poder segregador, que mostram até hoje as diversas cruzes presentes em nosso país. Sendo assim, conforme os dados do último Atlas da Violência de 2020, publicado pelo IPEA no período de 2017 a 2018, percebeu-se uma redução de 12% nas taxas de homicídio nos países, que passou de 31,6% para 27,8% por 100 mil habitantes. O material da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 aponta ainda que a juventude negra, as mulheres, os povos tradicionais, os imigrantes, os grupos LGBTQI+, por causa de preconceito e intolerância, são classificados como não cidadãos. Assim sendo, os índices de homicídio revelam o racismo que vigora no Brasil. Os índices de violência letal atingem mais a população negra do que a branca, da mesma forma com relação às mulheres. Diante do contexto de crise e instabilidade em que vivemos, agrava-se também a violência contra a casa que habitamos, o planeta Terra. O aprofundamento do sistema de acumulação de capital apropria-se dos bens comuns, como a terra, a água, as florestas e os minerais, causando com isso catástrofes ambientais. Além do mais, as temperaturas estão subindo, causando ou agravando incêndios florestais e aumentando a temperatura das águas dos oceanos e o derretimento das geleiras. A Terra tem sido agredida de tal modo que as palavras do profeta Joel continuam atuais até os dias de hoje. Quando se trata de racismo e violência religiosa, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 mostra o Brasil como um país plural do ponto de vista cultural, étnico e religioso. No entanto, o mito da democracia racial caiu por terra, pois a intolerância religiosa
é consequência dos muros que nos separam. São eles o racismo, o fundamentalismo do mercado e a xenofobia. A mensagem de Jesus não ergue muros, mas derruba-os. Não é de ódio, mas de amorosidade. Por isso, caros amigos, precisamos expurgar a insensatez dos nossos corações e rever a forma como vivemos a nossa fé. A segunda parada tem como tema Carta para pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Nessa parte, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 inicia dizendo: compartilhar uma experiência, rememorar, recordar, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história de vida de pessoas e comunidades ajuda a construir identidades, a estabelecer balizas que orientarão nossas decisões, escolhas e relações. Por isso, o lema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 foi retirada da carta à comunidade de Éfeso. No tempo em que a carta foi escrita, estava em curso a política da paz romana, que era uma estratégia para impedir que as pessoas se opusessem às suas leis. Era, pois, sinônimo de violência e exploração. Depois da morte e ressurreição de Jesus, entre adesões, conflitos e perseguições, o Evangelho se espalhou por todo o território romano. Nesse período surge, no interior das comunidades, um problema grave, que era a forte tensão entre as pessoas cristãs oriundas do judaísmo e as vindas de outras etnias, culturas e religiões chamadas de gentios, gerando com isso a perseguição a pessoas cristãs em Roma no ano de 64 d.C., o massacre dos judeus em diversas partes do Império e a Revolução Judaica na Palestina no ano de 66 d.C., que levou no ano 70 à destruição de Jerusalém, fazendo surgir um conjunto grande de novas doutrinas e religiões que misturavam diferentes tradições religiosas, causando com isso diversas instabilidades. No primeiro século, com o governo de Domiciano, os cultos de mistérios e o cristianismo são declarados religiões ilícitas. Diante dessa diversidade, a carta à comunidade de Éfeso é escrita, se tornando uma orientação para a comunidade e apontando caminhos de superação do dilema que dividia os cristãos. O conteúdo central da carta é a unidade entre os judeus cristãos e gentil-cristãos. Nela também encontramos a insistência na afirmação de que Cristo é a cabeça. A primeira vez em que essa expressão aparece é no hino de abertura da carta à comunidade de Éfeso. É na sequência desses eventos e no meio desse contexto histórico-social que a comunidade dá seu testemunho dizendo: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Essa frase é uma confissão de que a fé em Jesus Cristo não é o motivo para divisões e conflitos, mas é a inspiração maior para a convivência e o diálogo. A frase faz menção a uma parede no Templo de Jerusalém, que dividia o pátio separando de um lado os judeus e de outro os gentios. Além disso, uma inscrição naquela parede advertia que os gentios poderiam ser condenados à pena de morte caso entrassem no pátio destinado aos judeus. Essa parede, caros amigos, e a separação causadas por ela são usadas pelo autor da carta para tipificar que em Cristo o muro tinha sido derrubado. A partir de então, as pessoas podem viver em comunhão e diálogo plenos umas com as outras, pois em Cristo não há lugar para a violência e o racismo, para o ódio e a discriminação. A palavra paz na língua grega é eirene, em hebraico é shalom e no aramaico sholom. Nos três idiomas, a paz significa tanto superação das violências e das discriminações, quanto a plenitude da vida, relação entre o ser humano e a natureza, entre o ser humano e seus semelhantes, entre o ser humano e Deus. Essa condição de vida pacífica e em equidade é o que as tradições indígenas chamam de bem viver.
sinal do reino de Deus. A carta à comunidade de Éfeso contém uma reflexão fundamental sobre a natureza da igreja. A igreja nasce da graça misericordiosa de Deus revelada em Cristo. A igreja é sinal da salvação para a humanidade. A carta convida a mergulhar nas profundezas da relação entre Deus e a humanidade. O autor da carta destaca Deus como um mistério. Isso significa que não há como definir a totalidade de Deus com palavras humanas. A igreja, como corpo de Cristo, deve esforçar-se para expressar essa unidade na diversidade. O Evangelho da Graça e da Misericórdia revela-se como a força de Deus que derruba os muros do preconceito que separavam os judeus dos gentios, para que todos possam sentar-se em torno da mesma mesa, partilhando o mesmo pão. Paulo ressalta em Gálatas 2, de 11 a 21, que a fé em Jesus Cristo não coaduna com a ideia de que haja sequer a possibilidade de um grupo agir com superioridade em relação a outro. Não é possível estar com Deus e ao mesmo tempo discriminar e desrespeitar as outras pessoas por causa das suas diferenças étnicas, religiosas ou de gênero. Desde sempre, o propósito de Deus era de um mundo em unidade. Por causa de Cristo, a igreja existe para ser o lugar onde os povos separados se encontram como um. O evangelista São Mateus, no capítulo 5, versículo 9, diz que todas as pessoas que promovem a paz serão chamadas de filhos de Deus. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, a paz é condição do reino de Deus. Por isso, a carta de São Paulo a Éfeso, capítulo 4, versículo 13, diz que as pessoas cristãs não podem permanecer eternas crianças na fé, mas devem amadurecer em Cristo, evidenciado na capacidade de amar cada pessoa próxima incondicionalmente, sem impor restrições. Os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos nos comprometem à prática do amor, à prática do diálogo, à prática do perdão, à prática da compaixão e à prática do convívio. O autor aqui relembra a rejeição que as comunidades de não-judeus seguidoras de Jesus sofreram por parte dos judeus. O alerta para o orgulho que produz divisões pode ser percebido em afirmações como: com efeito é pela graça que vós sois salvos por meio da fé. E isso não depende de vós, é dom de Deus. Esse alerta é perfeitamente justificado com a afirmação: pois Ele é quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, que Deus preparou de antemão, a fim de que nelas nos empenhássemos. Jesus, com sua vida e em sua carne, destruiu o muro de separação, o ódio. Ele aboliu a lei e os seus mandamentos com Deus, ambos em um só corpo por meio da fé e da cruz, com suas observâncias. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um novo homem, estabelecendo a paz. Dessa forma, se havia instituição e práticas comunitárias que separavam os grupos, a paz em Cristo muda essas relações no interior da própria criação. Agora, em Cristo Jesus, somos um só corpo e uma única pessoa. As comunidades cristãs são chamadas a ser este espaço que gera esperança e possibilita sonhar, exercitar e concretizar esta boa nova, de que podemos ser protagonistas de história sem discriminações, preconceitos e violências. A partir da amorosidade e da paz, somos livres para incluir, somos solidários para praticar o diálogo, respeitar todas as tradições de fé, viver em horizontalidade, sermos justos nas relações econômicas. Não nos é permitido estabelecer relações de dominação, intolerância, exploração e exclusão. Por Deus nos liberta para o amor e não para o ódio. A terceira parada tem como tema: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Aqui, caros amigos, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
nos convida a promover o diálogo ecumênico e interreligioso, a superar os fundamentalismo e dogmatismo, a superar a violência contra as religiões de matriz africanas, contra mulheres e contra irmãos LGBTQI+. Já nas relações com irmãos e irmãs de outras igrejas e religiões, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 pede que tenhamos não somente tolerância e compreensão, mas respeito por todas elas. Nesta parada, o texto base nos convida ainda a cuidar da casa comum, lutando para construirmos uma sociedade do bem viver e bom viver. A quarta parada tem como tema celebrar a diversidade da criação. Por fim, chegamos à quarta parada, e tem como tema celebrar. Nela, o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, por meio de várias orientações, nos convida a celebrar. Neste período em que o ódio e a intolerância estão crescendo em relação ao que é diferente, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 vem realçar a paz de Cristo e celebrar as coisas de uma forma ecumênica, juntamente com toda a diversidade presente na criação. Sendo assim, celebrar a revelação da imensa e restrita amorosidade de Deus para com toda a humanidade é reconhecer que somos pessoas livres e diversas. Como exemplo disso, consideramos como paradigmática a conversão do apóstolo Paulo, que passou de perseguidor violento das primeiras comunidades cristãs a uma pessoa que promoveu a coexistência nas comunidades e a superação dos preconceitos entre judeus e gentios. Caros amigos, aqui eu encerro o resumo do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Espero que você goste. Já peço a você que gosta do que eu faço, que se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo que vem pela frente. Meu muito obrigado e que Deus vos abençoe. Amém.